Viltramitas e o Império Viltramita são alguns dos seres mais perigosos da ficção. Apenas um Viltramita é suficiente para conquistar planetas, exterminar civilizações inteiras, superar quase tudo o que estiver em seu caminho. Mas eles não são invencíveis e podem ser mortos, só é realmente muito difícil derrotá-los. Então a pergunta de hoje é: quem no universo de Invencível realmente tem o poder de derrotar um Viltramita em uma luta 1 contra 1? Vamos descobrir. Mas antes de falarmos sobre quem pode derrotar um Viltramita, precisamos entender o quão fortes eles realmente são. Porque os Viltramitas não são apenas alienígenas fortes, eles são conquistadores geneticamente modificados. Toda a fisiologia deles é baseada em algo chamado átomos inteligentes, o que basicamente significa que seus corpos podem manipular energia e inércia para potencializar tudo o que fazem. É por isso que até mesmo um Viltramita comum já é incrivelmente poderoso. Vamos começar pela força bruta. Todo Viltramita básico pode levantar dezenas de milhares de toneladas, com médias sendo citadas em torno de 100 mil toneladas ou mais. Para ser sincero, a força de levantamento é o menos impressionante, o que importa mesmo é o poder de ataque deles. Viltramitas podem socar montanhas até destruí-las, arrasar cidades só voando por aí e causar ondas de choque massivas apenas colidindo uns com os outros. Quando você eleva o nível, vários Viltramitas trabalhando juntos conseguiram destruir um planeta inteiro, o que mostra o nível de poder com que eles operam. Mesmo que isso exija vários deles, ainda assim significa que cada Viltramita individual opera, no mínimo, em um nível continental. E a velocidade deles, sinceramente, é um dos atributos mais absurdos que possuem. Viltramitas podem voar pelo planeta em segundos, reagir a ataques na velocidade da luz durante a luta e se mover tão rápido que suas batalhas viram borrões. O voo e a velocidade deles também funcionam manipulando inércia e gravidade, o que significa que eles não são limitados da mesma forma que a física normal limitaria o movimento quando isso é aplicado aos Viltramitas de nível mais alto. Como Invencível e Omni-Man, eles alcançam velocidades de viagem relativísticas até mais rápidas que a luz, especialmente no espaço, e a velocidade de reação deles equivale à velocidade de deslocamento. Então, mesmo que o Viltramita médio nem sempre se mova tão rápido em combate, eles ainda operam em velocidades muito além de quase qualquer outra pessoa neste universo. E como se fosse velocidade não bastassem, o que dizer da durabilidade? Bem, é aqui que os Viltramitas podem ficar realmente assustadores, porque a durabilidade deles é praticamente ridícula. Eles sobreviveram a explosões massivas, sendo despedaçados ou eviscerados no vácuo do espaço. Os corpos deles são tão densos e resistentes que só seres do mesmo nível, basicamente outros Viltramitas, conseguem realmente machucá-los de forma consistente. Mesmo bombas nucleares modernas geralmente são consideradas basicamente ineficazes contra eles, causando em Omni-Man algo equivalente a um sangramento nasal. Então, se você não consegue igualar o nível de poder deles, provavelmente não vai conseguir causar nenhum dano a eles. E não é só isso, os Viltramitas são implacáveis, eles conseguem lutar por dias seguidos e continuam mesmo após sofrerem ferimentos graves. Eles simplesmente não param e quando se machucam bem. Os Viltramitas também têm um forte fator de cura. Eles conseguem se recuperar de ferimentos que matariam instantaneamente a maioria dos seres e continuam lutando mesmo com danos extremos. Mais importante ainda, eles ficam mais fortes com o tempo. Seus corpos naturalmente melhoram com a idade, treinamento e ao se esforçarem até os limites. Ou seja, um Viltramita que sobrevive a batalhas difíceis, que envelhece com o tempo, vai voltar ainda mais forte do que antes. Por fim, a mentalidade deles. Os Viltramitas são uma raça de guerreiros que passaram milhares de anos conquistando planetas. Eles são altamente treinados, extremamente agressivos e completamente implacáveis. Eles não se seguram, não hesitam e lutam para matar o mais rápido e eficientemente possível. Só um Viltramita comum já é uma ameaça de alto nível em praticamente qualquer universo. O que levanta a questão, se eles são tão poderosos, afinal, quem exatamente pode enfrentá-los? Agora, o primeiro, bem, é meio óbvio. É Battle Beast, um guerreiro intergaláctico que passou a vida inteira procurando encontrar um oponente digno que lhe desse aquela luta gloriosa. O que torna tão óbvio que ele é capaz de derrotar um Viltramita é que, bem, ele já fez isso antes, ele já matou Viltramitas, derrotou vários Viltramitas de uma vez só. Ele até conseguiu enfrentar Thrag, que é talvez o Viltramita mais poderoso que já existiu no universo.
Ele lutou contra Treg por 4 dias seguidos, quase o matou várias vezes e finalmente teve aquela luta gloriosa que ele tanto procurava. Então Battle Beast é a inclusão mais óbvia nessa lista. Outra inclusão óbvia, Alan, o alienígena. Agora, no começo, Alan conseguia lutar contra um invencível jovem, mas sempre era dominado por Viltrumitas adultos mais fortes. Mas então Alan passou por uma experiência de quase morte. E como dizem, o que não te mata te deixa mais forte. Porque Alan ficou forte o suficiente para lutar contra Viltrumitas de alto nível como Anissa e matar vários Viltrumitas normais, e não parou por aí. Alan passou por uma segunda transformação, ficou ainda mais forte por causa disso, sendo capaz de enfrentar Invencível e talvez até o próprio Treg. Agora, próximo é o Tech Jacket. Zach Thompson pode não parecer grande coisa à primeira vista, mas quando ele coloca o Tech Jacket, ele se torna um dos lutadores mais perigosos do universo de Invencível. A armadura é incrivelmente avançada, a arma mais poderosa do universo, dando a ele uma força absurda, durabilidade, voo e um enorme arsenal de armas. Ele já enfrentou Viltrumitas, conseguiu resistir, feri-los e até derrotá-los. E o mais insano é que a armadura se adapta e melhora com o tempo, então quanto mais tempo o Tech Jacket luta, maiores ficam as chances dele. Contra um Viltrumita comum, Zack com certeza tem o que é preciso para vencer. Reexplode pode parecer uma escolha estranha à primeira vista, mas não subestime ele, já vimos ele fazer isso antes. A habilidade dele de carregar objetos com energia explosiva é muito mais perigosa do que parece. Rex já feriu e até matou adversários muito mais fortes do que ele só por ser inteligente e usar seus poderes de forma criativa contra um Viltrumita. Não se trata de ser mais forte do que eles, e sim de acertar o golpe certo. Rex já mostrou que está disposto a ir até o limite, usando até o próprio esqueleto para vencer. Agora eu acho que você pode argumentar que o Viltrumita estava enfraquecido antes, mas não acho que dá para tirar esse mérito do Rex. Considerando que ele deu a vida por isso, só para derrotar um Viltrumita, mas não conseguiria enfrentar mais nenhum depois desse. Agora, a Powerplex foi basicamente criado para derrotar alguém como o Invencível e, por extensão, outros Viltrumitas. Toda a habilidade dele gira em torno de absorver energia e redirecioná-la em ataques devastadores. E considerando quanta força bruta os Viltrumitas usam, isso na verdade funciona a favor dele. Quanto mais eles o atacam, mais forte ele fica. Powerplex já provou que pode enfrentar Invencível de igual para igual, levando-o ao limite em uma luta contra um Viltrumita. Ele não está apenas sobrevivendo, ele está usando a própria força deles contra eles. Hail Mary é um verdadeiro monstro. Literalmente, essa fera do tamanho de um kaiju era forte o suficiente para lutar com Omni-Man e Invencível, além de ser enorme, incrivelmente resistente e bater forte o bastante para realmente ferir Viltrumitas. Agora, claro, não é o lutador mais inteligente, mas também não precisa ser. Com seu tamanho e força brutos, Hail Mary pode dominar um Viltrumita em uma luta direta. Quero dizer, ele quase deixou Omni-Man à sua mercê. Eu diria que o kaiju poderia derrotar um Viltrumita comum. Agora, Monster Girl pode não parecer grande coisa à primeira vista, mas isso é só porque você não sabe do que ela realmente é capaz. Veja, os poderes da Monster Girl funcionam porque ela consegue se transformar em um monstro enorme e destrutivo movido pela fúria. Mas cada transformação tira um pouco da idade dela junto, então ela vai ficando cada vez mais jovem a cada vez que se transforma. No entanto, o detalhe é que o monstro em que ela se transforma vai ficando cada vez mais poderoso em um universo alternativo. Quando Monster Girl regrediu até virar um bebê, bem, nem mesmo Conquest achou que era poderoso o suficiente para pará-la. Agora, essas coisas são basicamente feitas para matar, Viltrumitas. Os Rognar são uma das poucas espécies no universo que os Viltrumitas realmente temem. Eles são fortes para despedaçá-los, resistentes para sobreviver aos ataques e agressivos para dominá-los. Os Viltrumitas têm que lutar contra os Rognar com cuidado, porque se não fizerem isso, morrem. Então esse aqui é bem direto. Os Reanimes são basicamente super soldados aprimorados, projetados por D.A. Sinclair e depois melhorados ainda mais. Essas criaturas são muito mais fortes que humanos comuns e já provaram conseguir ferir Viltrumitas em combate. Agora, individualmente, eles podem ter dificuldades, mas em grande número representam uma ameaça séria.
Vários Rhiannon trabalhando juntos podem com certeza derrotar um Viltrumita. Já vimos isso acontecer uma vez antes. Agora, eu sei, o Imortal é meio que uma piada. O cara simplesmente nunca consegue vencer uma luta. Ele não consegue vencer uma luta nem se a vida dele depender disso. E muitas vezes depende mesmo, mas vamos dar o benefício da dúvida pra ele. Afinal, ele é forte o bastante para enfrentar o Omni-Man de igual para igual. Embora ele não tenha vencido, com certeza deu trabalho na luta. Ele também conseguiu lutar contra uma versão alternativa do Invencível por 3 dias seguidos antes de finalmente cair. Ele é resistente, experiente e, bem, imortal. Dadas as circunstâncias certas, acredito que o Imortal é poderoso o suficiente para realmente derrotar um Viltrumita e finalmente vencer uma dessas lutas. Space Racer é um dos seres mais perigosos de toda a série, não por causa de sua força, mas por causa de sua arma. A arma dele pode disparar rajadas que perfuram literalmente qualquer coisa, inclusive Viltrumitas. Ele é um dos poucos personagens que consegue contornar consistentemente a durabilidade absurda deles. Se Space Racer acertar um tiro certeiro, a luta basicamente acaba. Robot é um dos personagens mais inteligentes em Invencível. É isso que o torna tão perigoso, porque existe mais de uma maneira de derrotar um Viltrumita. Claro, com o tempo o Robot conseguiu se aprimorar a ponto de realmente conseguir lutar fisicamente contra um. Mas antes disso, o robô estava derrotando Viltrumitas com sons de alta frequência ou explosões que detonam de dentro para fora. Ele já derrotou Viltrumitas antes? Com certeza pode fazer isso de novo, ele entra na lista. Onipotência é uma ameaça em nível cósmico. Esse cara consome planetas inteiros para se sustentar e seu poder bruto está em um nível completamente diferente, comparado à maioria dos personagens da série. Os Viltrumitas dependem de força física e durabilidade. Onipotência opera muito além desse nível. Contra ele, um Viltrumita está completamente em desvantagem, pelo menos é assim que deveria funcionar. Em teoria, a Onipotência era tão poderosa que exigiu que todos os heróis da Terra se unissem para fazê-lo fugir na primeira vez. Mas então ele voltou pela segunda vez, supostamente ainda mais poderoso do que antes, e foi derrotado sozinho pelo Dinossauros. Agora, o Dinossauros é legal, mas isso pode sugerir que a Onipotência não é tão poderosa quanto parece. De qualquer forma, acho que ele pode entrar na lista. Falando em Dinossauros, ele é uma das mentes mais perigosas da série. Ele não é apenas forte, ele é estratégico, calculista, disposto a fazer o que for preciso para vencer. Ele já lutou contra o Invencível e o levou ao limite, usando tanto força bruta quanto inteligência. Claro, ele foi meio humilhado pelo Thrag, mas nem todos os Viltrumitas são tão poderosos quanto o Thrag. Ele definitivamente é uma exceção, e vendo como ele sempre conseguiu dar trabalho para o Invencível, eu diria que o Dinossauros poderia vencer um Viltrumita. E finalmente Adam Eve, uma das personagens mais apelonas de todo o universo de Invencível, a única personagem para quem Robert Kirkman disse que nunca conseguiria realmente escrever. Ela. Potencial máximo ou poder máximo, porque os poderes dela no auge são controle total sobre a matéria, em nível molecular. Ela pode criar, destruir e manipular praticamente qualquer coisa. Normalmente, ela se limita subconscientemente, mas quando esses bloqueios mentais são removidos, ela se torna incrivelmente poderosa. Ela já reconstruiu o próprio corpo do nada, remodelou ambientes inteiros e agiu em um nível muito acima da maioria dos personagens. Contra um Viltrumita, Eve não precisa igualar a força deles, ela pode simplesmente reescrever o campo de batalha ou reescrevê-los. É só perguntar para Conquest como é enfrentar uma deusa como ela. Então, os Viltrumitas podem até ser imparáveis, mas contra os oponentes certos, eles não são invencíveis. Me diga quem você acha que conseguiria derrotar um deles e quem você quer ver a seguir. Mas e vocês, o que acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva aí. Você vai poder ver mais vídeos como esse toda semana. Vejo vocês, então até a próxima.